Ele tinha certeza. Era um pintor medíocre de telas óbvias. Ainda assim, sonhava em se tornar, quem sabe um dia, talvez. Esqueceu. Nem mesmo se lembrava dos nomes de pintores famosos. Que importa? Continuava a pintar e a garatujar em seus caríssimos cadernos de esboços. Ato condicionado. Ganhava algum dinheiro e ia direto à loja de materiais para profissionais de desenho e pintura. Um mundo à parte. Todas aquelas prateleiras cobertas com tubos e mais tubos de tintas de todos os tipos. Um caleidoscópio de cores e cheiros que o ator doava. Gostava especialmente do odor do óleo de linhaça. Era como estar no ateliê de um gênio da pintura. E as aquarelas? Coisa fantástica. Passava mais de 2 horas caminhando e decidindo sobre o quanto poderia gastar a fim de não perder a mágica de se sentir um grande artista. Ainda que guardasse consigo seu maior segredo, achava-se um basbaque, fraco de imaginação, como qualquer cidadão comum. Isto é, como quaisquer funcionários do cartório onde trabalhava há 27 anos. Vivia entorpecido. Estava a meio caminho de se aposentar e continuava a ser um homem com alma de timbres e carimbos. Ambição terrível desejar o inatingível. A arte não o escolhera. Fado infeliz o seu. Desistira de ler livros de arte e ir a museus porque se sentia humilhado. E depois, à medida que envelhecia, sua memória enfraquecia. Tinha horror a médicos. Acreditava que eles inventavam doenças incuráveis para ter o controle sobre os corpos dos indivíduos. Por fim, acabou cedendo e partiu para o consultório de um especialista. Saiu abatido, como quase sempre se sai dos consultórios. Teria de fazer exames, não menos de 8. Isto mesmo, fez. Voltou ao especialista e este constatou degenerescência gradativa dos neurônios e mais alguns sintomas de males aparentemente menos graves, comuns na sua idade. Pediu novos exames. Poderia voltar daí a 3 meses. Não voltou. Que fosse a merda, o especialista. Iria desconsiderar. Precisava continuar a pintar antes que seu cérebro se apagasse de vez. Quem sabe uma licença médica no trabalho? Afinal, nunca usufruíra de seus direitos. Tirou licença por um semestre. Que interessava se sequer chegaria a se aposentar. Seriam 6 meses enfiado em seu ateliê, envolvido com seus pincéis, tintas e telas. Afastou-se dos poucos amigos de trabalho que tinha. Na verdade, não passavam de meros colegas de balcão e escrivaninhas velhas. Amigos? Não se lembrava de um que fosse. Admitiu que nunca os tivera. Enganava-se porque precisava disso para resistir. Foi assim que se trancou a ferros no ateliê. Obstinara-se a pintar até conseguir realizar uma única obra grandiosa que fosse. Algo que desse sentido à vida insossa que sempre levara. Aquilo que os entendidos chamavam de obra-prima. 6 meses, e depois poderia morrer em paz. Entraria para a história? Passada uma semana, a enorme tela de 200 por 220 centímetros que pousara no cavalete continuava em branco. Um mês e... nada. Ele continuava sentado na cadeira, olhando fixamente para a tela, com todos os pincéis e tubos de tintas espalhados à volta. Cena digna de uma performance. Dessas que se inventam por aí. Uma asneira a mais ou a menos não faz diferença alguma, convenhamos. E assim foram os dias. A tela em branco, os pincéis e as tintas como única companhia de um pintor jogado em sua cadeira trincada e capenga como seus sonhos. Sentia-se à beira do suicídio. A licença estava por terminar. Dera-se conta de que não comera nem bebera durante dias, talvez semanas. Aguentara todo aquele tempo de claustro voluntário, dolorosamente, como um santo. Todo artista se torna um santo quando é inteiro. Ler esta frase num texto de certa autora desconhecida repercutira fortemente em sua alma.
Parecia-lhe que a sua amargura aumentava diante da própria impotência. Convencia-se de que definitivamente jamais seria um grande artista, ainda que de uma obra só. Mais e mais fraco e completamente abdicado de si, deixou-se ficar ali, sem propósito. Apenas olhava a tela e não pensava. Em alguns dias não reconhecia nem mesmo o branco da tela. Onde estava e por quê? Estas perguntas não procediam. Um dia bateram na porta. Ninguém respondeu, claro, ele era ninguém. Insistiram com força. Lhufas. Vieram então os colegas do trabalho. Chamaram a polícia e os bombeiros. Abriram a porta e o encontraram. Porém, ele não reconheceu nem se dirigiu a qualquer um dos que ali estavam, assombrados diante de cena tão insólita. Nunca chegaram a imaginar suas aspirações nem seus sentimentos em relação à arte. Como poderiam? Afinal, quem era esse estranho personagem? Certamente não um funcionário do cartório. Aquele que ali estava era praticamente um cadáver, de tão magro e sujo, o olhar sem objeto, a boca com os lábios entreabertos, uma imagem aterradora numa sala morrimenta. Por piedade, levaram-no para uma clínica de repouso. Daí para um manicômio público abjeto foi o pulo. O dinheiro acabara e não havia quem se responsabilizasse por ele. Foi acomodado num quarto exíguo, todo branco. Apegara-se ao cômodo de tal maneira que já não saía nem mesmo para tomar sol no indigno pátio de cimento, vigiado por enfermeiros de faces pálidas e arredias. Deixara de se comunicar. Mantinha-se doentiamente acordado, a olhar fixamente as paredes brancas de seu quarto. Certo dia, ouviram-no repetir em voz baixa, que parecia ser uma palavra ou uma frase. De início não compreenderam, até que dele brotou um uivo. Minha obra-prima! Coisa mais estranha, comentou de imediato o residente monótono. Coisa mais estranha, repetiu mecanicamente o enfermeiro pachorrento. Coisa mais estranha, repetiu impassível um estagiário anêmico. Saíram aos poucos os médicos, o residente, o enfermeiro e o estagiário, batendo a porta atrás de si. O residente, talvez por burrice ou medo, ainda tornou a olhar para trás. O enfermeiro e o estagiário voltaram para conferir se a porta fora bem trancada. No dia seguinte, o homem estava morto. Os coveiros encarregados, sempre de plantão, levaram-no enrolado numa colcha usada. Fizeram um caixão com restos de tapumes e o enterraram como indigente em uma cova rasa. Como era o costume, jogaram cal sobre a terra. Nem mesmo uma vela foi acesa. Apenas os coveiros, o vento morno da tarde e o silêncio estavam presentes. Desceu correndo os 3 andares que a separavam da rua deserta. Era madrugada e havia chovido durante várias horas. O asfalto e as calçadas estavam cheios de poças. A noite parecia tragá-la. Seguia sem se importar com os mendigos drogados, embrulhados com cobertas sujas, e os prováveis assaltantes que pudessem surgir do nada para agredir uma jovem solitária e indefesa como caça assustada. Distanciava-se mais e mais da rua onde morava. Reparava pouco nos prédios e na luz amarelada dos postes, que ia deixando para trás nessa corrida aflita. Aos poucos, sentiu seus pés descalços a pisar folhas e terra úmida. Já não era um asfalto e concreto, mas outra sensação, que imediatamente lhe dava tranquilidade e prazer, nascidos do contato inesperado com a natureza. Reparou que vestia uma camisola branca de algodão, de manga longa, com rendas e babados nos punhos e na bainha. Seus cabelos ondulados e cintilantes refletiam a luz da lua. Eram longos e passavam dos joelhos, como se foram uma capa a proteger-lhe as costas. À sua volta surgiam árvores imensas de todos os tipos, e os sons dos pássaros da noite espalhavam-se por entre as sombras.
não teve medo. Ao contrário, descobrira estar num bosque encantado que lhe falava numa outra língua, incompreensível aos demais seres humanos. Era mágico, portanto, indescritível. De sua infância, lembrava a dor de ter, volta e meia, seus cabelos cortados pela vontade tirânica do pai. Odiava aquela franjinha idiota. E o cabelo dividido ao meio, caindo liso até as orelhas. Sentia-se ridículo. Passava dias inteiros sonhando com lindas e enormes madeixas que pudesse trançar ou amarrar num rabo de cavalo. Agora, por milagre, tornara-se a moça que sempre quisera ser. Todas as suas heroínas de infância tinham cabelos longos, de Cinderela a Rapunzel. Pedira de Natal uma boneca com cabelos até a cintura. Encantada com o presente, jurou que um dia seria como ela. Começou então a andar lentamente para que pudesse desfrutar ainda mais da relva e das folhas caídas das árvores. Não se perguntava se era vítima de uma alucinação. Decidira continuar nesse lugar para sempre. Em seus pensamentos mais puros, implorava aos espíritos do bosque que a deixassem ficar. Compreendia que a natureza inteira era sua amiga, por parte integrante de sua alma. Nunca mais voltaria ao mundo frígido e estéril dos homens. Encostou-se num álamo, escorregou suavemente até suas raízes e caiu em sono profundo. Sonhou que era uma menina sentada no degrau perto da casa, chorando porque seus cabelos tinham sido cortados tão curtos que sequer podia enfeitá-los com travessas e fitas. Desejou morrer. Repentinamente, algo tocou-lhe o ombro. Ela acordou assustada, secando com as costas da mão as lágrimas que ainda lhe desciam pela face. Qual o seu nome? Por que chora, linda jovem? Perguntou-lhe a coruja. Eu chorava porque cortaram minha longa cabeleira e agora ela está tão curta que não posso sentir minhas madeixas. Meu coração está em frangalhos. Pois está enganada. Seus cabelos continuam longos e cintilantes, como sempre. Você teve um pesadelo. Mesmo? Acredite! Olhou em volta e viu que estava no bosque e que seus cabelos ainda eram longos e brilhantes. Viu? Insistiu a coruja. Nada mudou. Sim, Respirou aliviada a jovem. foi somente um pesadelo. Então, Redarguiu a coruja. continue seu caminho até aquele castelo que fica do outro lado. Está vendo? Não se lembra? Finalmente lembrou-se de que seu pai era o rei mais justo e bondoso que jamais houvera. Todo o povo o amava e ela era uma bela princesa que costumava correr pelos bosques das redondezas e conversar com as árvores e os pássaros. Diziam inclusive que ela parecia uma fada. Talvez fosse mesmo, mas isso não importava nem um pouco. Recomeçou sua caminhada em direção ao castelo. Tomaria mais cuidado daí em diante. O pesadelo fora suficiente para alertá-la sobre um outro mundo, onde as pessoas haviam deixado de cuidar da natureza e, por isso, viviam muito infelizes e amontoadas em prédios de concreto. Felizmente, aquela menina, que chorava à porta de casa, não existia, e tudo não passara de um sonho mau. Na realidade, era esse bosque encantado e o perfume que podia sentir naquele momento. A coruja levantou voo e sumiu. À frente abriu-se um clarão. O sol estava nascendo mais uma vez. Mas quem era aquele homem que vinha assodado ao seu encontro? Carregava um guarda-chuva no braço esquerdo. O que ele tinha na mão direita? Parecia uma lâmina, porque reluzia ao sol. Não! Podia ver melhor agora. Era uma tesoura. Uma tesoura. Afiada e pontiaguda. Daquelas usadas para cortar os sonhos. És como pedra que fere a alma de quem te toca. Em horror, cortas o coração de quem te deseja. Manhãs de sol, tuas promessas. Pobres e infelizes os que te amam. Manhãs de sal, tuas promessas pobres. Infelizes os que te amam.
Manhãs de sal, tuas promessas, pobres, infelizes, os que te amam. Manhãs. Eu bem que lhe falei que ela estava esquizoide. Ué, por quê? Só por causa daqueles remédios todos que ela toma? Hoje em dia, todos vivem à base de remédios. Faz parte da vida. Ela deu na cara do porteiro e atirou 2 dúzias de ovos na portaria do prédio. Isso somente porque o coitado ainda não tinha trocado a lâmpada queimada no corredor do andar em que ela mora. Aliás, não satisfeita, quebrou os botões do elevador com um martelo. Um prejuízo enorme para o condomínio. Querem pô-la para fora do prédio. Mas ela é proprietária. Não vai ser fácil. Vão aplicar uma multa. Bem, isso é certo. Ela já avisou que não pagará, afinal. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Eu sei, mas não gostaria de continuar morando no mesmo edifício. Que inferno essa mulher. Reparou que ela até que não é feia? Cada um sabe onde ele aperta o sapato. Não fala asneiras. Bem, deixemos pra lá. Roupa suja se lava em casa. Tem uma coisa pra lhe contar. Conte. Li que um pássaro na mão vale mais que 2 voando. Mesmo? Mesmo? Mas até outro dia sabíamos muito bem que não adianta chorar sobre leite derramado. Exato! Porém, há males que vem para o bem. Tenho dúvidas. Onde há fumaça, há fogo. Garanto que ela fica no edifício e ainda ocupa o lugar do síndico. Pode ser. Um dia é do caçador e os outros são caçados cedo ou tarde. É, mas quem com ferro fere, morre sem seguro de velho. Pimenta no olho de César, semeia tempestade. Não esqueça. César foi assassinado no Senado. De certo, as galinhas o que é do grão. É, acho justo. Mas brutos até ele. Correto. Os melhores amigos são os piores. Não leu punhal comigo. Filho de peixe é escaldado em água fria. César escreveu torto em linhas retas. Meias palavras não bastam para entender um inteiro. Não põe uma mão na bacia por ninguém. Nem deve. Não olhe os dentes do cavalo e amarre seu burro. Pior pra César que acabou no cachorro sem mato. É o que eu digo e repito. Ovos na parede dão mangas para pano. Talvez, mas cada galho tem seu macaco que tanto bate até que fura. Você viu o porteiro? Não. Quero saber a verdade sobre as 2 dúzias de ovos atirados na parede da portaria. Garanto que tem angu nesse caroço. Quem tem boca vai e não volta. Quem vem lá? A vizinha dos ovos na parede. Fugimos. Apressado come cru e tropeça na necessidade. Simpatia atrai simpatia. Deus ajuda os primeiros depois dos últimos. César foi o primeiro a morrer na escadaria do Senado. Verdade. Melhor correr. Sim. De pouco todo mundo tem um louco. Fiquemos. Aí vem ela. Sabe que até não é feia? Quem é bonito, o que lhe parece. Hora do cinismo. Tô pronto. Como tem passado? Bem, obrigada. Caso se candidate a síndica, conte com o nosso voto. Já fui eleita. Não diga! Pior cego é o que não vê. Queira nos dar licença. Precisamos ir à feira. Acabaram-se os ovos? Pois desistam. Andam em falta. Ah, é. Tem razão. Ah, se tem. Emenda um poema no outro e faz remendos em linha fina. Corta teu corpo em pedaços e junta de novo com calma. Vai aos poucos, fura o dedo na agulha, mas não desiste. Tu ainda hás de ser inteiro. Carpo, metacarpo e dedos. Desde que aprendi, repito, confiante. Carpo, metacarpo e dedos. Não temos circunstâncias. Eu sim me dou a devida importância. Carpo, metacarpo e dedos. Todos pensam que sou sábio. Todos me abrem as portas, me bajulam e cumprimentam. Basta uma frase dessas para merecer respeito.
Bangu 3 é o local preferido de uma noiva alemã que envenenou todos os convidados de sua festa de casamento, além do padre, sacristão e coroinhas. Abaixo os detalhes. Depois de esperar o noivo por 1h45 ao pé do altar. Apesar de todas as desculpas que ele, o noivo em atraso, dera, alegando ter sido assaltado no caminho, bem no meio da linha amarela, vermelha e laranja, na altura de Vilar dos Teles, ela não se conteve. Nem mesmo quando o infeliz descreveu que, sob forte tiroteio entre o tráfico e os policiais desarmados, teve parte de seu cabelo arrancado por uma passageira do ônibus Bangu Praça 15, que, no meio do desespero, se agarrava à franjinha que o pobre e doce Adolf tinha penteado por quase 40 minutos, com esmero e muito gumex. Sim, ele ainda o encontrava lá para as bandas de Nova Iguaçu. Embora Kunigunde, a louca nobia alemã, nascida em Düsseldorf, tenha se mostrado meiga, delicada e compreensiva após as elucidações do doce Adolf, Como era chamado? não deixou também de se sentir humilhada, ultrajada e completamente sacaneada em sua condição de noiva. Quase mocinha e donzela atrevida. Por conseguinte, decidiu matá-lo com uma porrada na cabeça, graças a um santo Antônio em pedra-sabão roubado do altar da sacristia. Imediatamente após o crime, ela envenenou todas as hóstias, matando o padre, os coroinhas, a madre superiora e o sacristão Gaguinho. Serviu brigadeiro de cianureto e matou todos os convidados, apresentando-se em seguida na 24ª Delegacia de Polícia. Não quis advogado, mas exigiu ser mandada direto para Bangu 3, a fim de reencontrar as amigas condenadas a 108 anos de reclusão depois de vários corpos de seus ex-noivos, maridos e amantes foram achados e desenterrados em um terreno baldio atrás da Vila Mimosa. Hoje, Kunigunde vive serena e satisfeita no Instituto Prisional de Bangu, confeitando bolos de noiva para os detentos e seus familiares. Desde que Kunigunde chegou, de modo estranho e sem qualquer explicação razoável, várias mortes começaram a ocorrer depois das festas de casamento no pátio do presídio. O diretor do presídio, o prefeito e o governador do estado, após uma reunião de cúpula com a polícia desavisada, acharam conveniente e muito mais confortável não apurar os casos. Mesmo porque não se apurava coisa alguma há décadas e não iriam se incomodar agora. Muito menos em se tratando de presídio e presidiários. Encerrada a sessão, foram todos para suas modestas casas nas ilhas do Pacífico. Afinal, quem aguenta tanto problema? A adorável, dedicada e trabalhadeira Kunigunde também coordenava um ateliê de costura, onde fazia, sob encomenda, vestidos de noiva. No entanto, ainda não foi possível entender porque todas as noivas que usaram seus modelos morreram asfixiadas. Parece que há algo de errado nos forros dos vestidos. Seja como for, o ateliê de Kunigunde tem feito um enorme sucesso. De fato, tanto na cozinha como no ateliê das costureiras banguelas, Bangu com sequela. ela era mesmo genial, não há o que se discutir. Até mesmo o próprio diretor do presídio chegou a indicá-la para ser contratada em caráter oficial e permanente como cozinheira do Palácio do Governo. A festa de posse do próximo governador e deputados e secretários e assistentes de gabinete de todos que colaboraram durante as eleições será totalmente organizada por Kunigunde e suas comparsas, auxiliares. O povo agradecido já está nas ruas comemorando! Enquanto isso, enfurnada em sua cozinha, sempre em prol da nação e dos desamparados, Kunigunde continua fornecendo sua comida peculiar aos governantes. Não, porque meu peito se comprime. Não, porque meu coração se parte. Não, porque minha mente alucina.
Não vou querer seus braços, seu corpo, seus beijos todos. Seu sopro sobre minha boca, seu calor na minha pele. Então me calo e me retraio. Me fecho e escondo. Você, persistente, teimoso, continua dentro e fora de mim. Lá estava ele, exatamente no mesmo lugar. Nem 1 centímetro a mais ou a menos. Fixara-se num ponto, paralisara completamente. Acima de sua cabeça parava não uma espada nem uma pedra imensa. Pendurada por uma corda, balançava suavemente a dor. Se ela caísse, estaria morto. Nunca deixou que a removessem, e não deixaria jamais que cortassem a corda. Mas também não sairia do lugar. Um passo e estaria fora daquele ponto que o torturava há anos. Um passo apenas. Nem mesmo era grego. Não estava nos mitos. Nem fora condenado. Ficar ali. Ponto. A dor acima de seu crânio. Resignou-se. Deixou-se dominar sem nunca fazer perguntas. A resposta, se houvesse, poderia ser fatal. E também nunca deu o passo que o libertaria para sempre daquela agonia. De algum modo, sabia que era a sua sina. Não dormia nem sonhava. E não se poderia dizer que estava lúcido e desperto. Apenas era. Enquanto isso, a dor acima de sua cabeça continuava firme e inabalável. Que audácia ela sempre mostrara. Já ele... Mas e se ela despencasse? Assim, por despencar, como a maçã de Newton. Não haveria tempo de reação. Morte, vale dizer, de um tranco. Pois a dor não despencava. Melhor dizendo, tudo estava como sempre estivera. Eis aí o maior dos infortúnios. E se... Por outro lado, não queria morrer. Não podia. Seria um modo grotesco demais morrer atingido pela dor. Caso ocorresse a fatalidade, o que diriam dele? Covarde, de certo. Porque nunca dera um passo à frente, ou para o lado que fosse. Não estava obrigado a continuar ali. Tornara-se o alvo da dor. De qual dor? Nem mesmo sabia a quem a maldita pertencia. Nem mesmo se lembrava de quando tudo começara. Mas que papel estúpido fazia. Permaneceu ali. Parou de tentar raciocinar. Melhor era estar como quem espera, ainda que espera não dure. De repente, viu um menino à sua frente olhando-o fixamente. Era um garoto ruivo. Dir-se-ia tão bonito quanto rebelde. De bermuda marrom, com suspensórios sobre uma camisa amassada de listras azuis. Usava botas pretas e de cano alto, que, de tão folgadas, faziam suas pernas finas e joelhos meio tortos se destacarem do todo. Lembrou-se instantaneamente das figuras de Egon Schiele. Nesse momento, veio a mãe e o pegou pela mão. Vamos embora daqui, disse-lhe. Não vê que é perigoso? Quando finalmente tirou os olhos de cima do garoto, percebeu que outras pessoas o cercavam. Agora não paravam de olhá-lo. Nunca fora verdadeiramente notado por ninguém. Coisa estranha. Por quê? Enquanto cogitava acerca de sua invisibilidade, nenhuma palavra ou qualquer som brotava do ar, conquanto todos os olhares se voltassem para ele. Sem que esperasse, o menino gritou bem alto e riu até engasgar. Um idiota! Eu não tenho medo de nada, veja, ele nem se mexe. Aposto que é de mentira. Um boneco de mentira. Até parece um homem. Deixe-o em paz, garoto irritante. Não deixo não. Quer ver? Todos se entreolharam, meio espantados. O que o
o garoto estaria tramando? O menino correu para cima do homem e chutou com toda a sua força as canelas do infeliz. Na mesma hora, o homem saltou e saiu correndo aos berros pela rua. Ai, que dor! Ai, que dor! Ai, que dor! Há vários tipos de canalhas. Os calados e comportados, os dedicados e conformados, os coitados e ignorados, os espertos e engraçados. Todos se ajudam, se afagam, se alisam, vestem-se com recato, caminham como lesmas para não serem notados, cultivam com cuidado um ar estúpido para não receber incumbências precipitadas, são pulhas bem educados, falam baixo e só o necessário, o suficiente para receber aplausos. Muito obrigada. Ícaro voou. Voou tão alto que acabou derrotado pelo sol. Ícaro caiu. Caiu tão fundo que atravessou as águas do mar como uma sonda escava o solo, buscando o fundo da terra densa. E Ícaro chegou à mansão das almas perdidas. Lá não havia céu nem nuvens, nem rios nem montanhas, mas tão somente uma lama escura a prender as preces dos agoniados. Em vão buscou Virgílio. Triste ousadia, como se fosse possível existir outro. Ninguém para guiá-lo. Ninguém que se apiedasse de seu desespero. Pobre Ícaro, fora tão alto e agora nada. Pensava em gritar por socorro, mas tinha certeza de não ser ouvido. Aquele era o lugar dos gritos infinitos a misturar-se aos corpos moribundos e às peles ressecadas e aos olhos vidrados e... Decidiu então fazer o impossível, clamar aos deuses. O que mais lhe restara? Contudo, não verteria lágrimas. Isso nunca! Rezava baixo. Baixo o bastante para que os demais condenados não o ouvissem. E assim foi durante anos. Um dia, já cansado, abriu os olhos, ergueu as sobrancelhas o mais que pôde. Encontrava-se esparramado em sua cama e podia ver o teto de madeira velha. A porta do quarto se abriu. Eis que Dédalo, seu pai, aproximava-se com um lindo e enorme par de asas. Apavorado, Ícaro saltou da cama, pulou pela janela e correu. Dédalo não entendeu, mas deixou cair o par de asas no chão e deu de ombros. Afinal, era apenas um brinquedo de cera e logo estaria derretido. Fazia muito calor. Calor demais. Não tive ideias sóbrias, nem pomposas. Tive espasmos, tive nada. Vivesse mais. Quem sabe, seria ilustre, seria dono de papelaria, teria amigos bem arrumados, empertigados, selecionados a dedo. Iria pelas avenidas assoviando. Quem sabe me espreguiçava. Levantaria depois das 10, abriria a janela da sala sem intenção, depois cairia sentado na poltrona, farto de sucesso. Passaria meus dias a trocar palavras enviesadas. Beber conhaque, a fumar charuto. E minha vida daria um filme estúpido, que todos aplaudiriam. Mas não, eu sou como ninguém. Não tenho verve, não tenho altura. Sou mediano. Fulano, Beltrano. Ouve o som dos tambores, até que o sol levante e a noite parta. Vai bem longe, porque agora ladram os cães da guarda. não corras. Apenas anda entre as árvores mais altas. Há de te ocultar a floresta. Confia nela. Vê que o mocho te espreita do alto e já desce em voo agudo. Não temas, ele te aliviará a pena. Vai confiante e solene, porque teus são o caminho e a espera.
Dei-me de presente meu próprio livro. Fiz-me evidente, bem preparada. Cantei para mim mesma um poema antigo. Vesti um casaco e fui à rua. Pisar no molhado, pular na poça, rever vitrines, as mesmas de sempre. Voltei cansada. Entrei na sala, sentei-me à mesa e bebi um café. Pensei na vida. Lembrei-me da morte. Guardei o livro e me esqueci. Lembrava-me agora mesmo de minha avó. Não se tratava exatamente dela, mas de uma boneca que ela ganhara quando menina. Tinha um ciúme doentio da tal boneca. Costumava me falar sobre o dia em que a recebera de presente no seu 7º aniversário. Viera numa caixa grande, embalada em papel celofane amarelo e vermelho, com um enorme laço prateado em cima. Vovó ficara deslumbrada só de ver a caixa. Quando a abriu, soltou um grito de alegria. Era exatamente como nos seus sonhos. Por muito, muito tempo esperara e agora lá estava ela. A boneca perfeita. Aquela que toda menina de sua época ganhava no Natal ou no aniversário. Uma beleza só. Passava horas a pentear-lhe os cabelos louros, cacheados e longos, como de uma princesa dos contos de Grimm. Naquele dia, prometeu que jamais, jamais se separaria dela. Viveriam juntas para sempre, acontecesse, não importa o quê. Vovó levou-a consigo até o altar, enroscada no buquê, no dia de seu casamento, e ainda na lua de mel, colocou-a um bercinho em seu quarto. Mesmo depois de sua primeira filha nascer, lá estava sua linda boneca. Nasceram as outras 2 filhas e a boneca ocupando seu lugar de rainha da casa e do coração de vovó. Meu avô não deu importância, porque achava que era coisa de mulher. Ele faleceu moço, tragicamente num acidente de automóvel. Seu Fusca velho derrapou na estrada e desmanchou numa árvore. Vovó foi ao enterro, inconsolável, com sua boneca sobre o braço direito e uma coroa de flores pendurada no esquerdo. As pessoas chegavam para abraçá-la, dando-lhe os pêsames, e ela tomava cuidado para que ninguém tocasse, mesmo que por acaso, na sua boneca. Uma prima meio abusada puxou de repente a boneca com o fito de dar um abraço mais efusivo em vovó. Pouco faltou para ela dar um tapa no meio da cara. Isso mesmo. Vovó ficou enfurecida com o tamanho do abuso. Todos olharam espantados diante daquela cena insólita, mas deram um desconto devido ao nervosismo em que vovó certamente se encontrava pela trágica morte do marido. Depois de adulta que entendi o problema que era mesmo a boneca. Enfim, minha avó jamais me deixara sequer aproximar-me ou encostar na tal boneca. Nem que fosse para trocar o vestido de cetim e ajeitar a fita de veludo rosa que sempre punha nos cabelos. Que apego vovó tinha pelo brinquedo. Diga-se, nunca foi brinquedo. Era uma relíquia. Valia mais do que as filhas, pois nem mesmo elas podiam pensar em pegar a boneca da mãe. Já se tornara um caso de família. Todos comentavam nos aniversários e até nos enterros. E a boneca? Continua a obsessão? Meu Deus, não seria o caso de fazer uma terapia? Levar ela pro médico? Nem pensar. Vovó recusava-se terminantemente a desgrudar de sua boneca, que tiraria a um psiquiatra. Não estava louca. Sua relação com Lili Eis o nome. era particular e inquestionável. O mundo tinha problemas tão maiores do que seu amor Doentio. Concordemos? por sua Lili. Que se preocupassem com outras coisas. Como virava mexia, não a deixavam em paz. Houve um dia em que estourou de fato uma briga. As filhas já estavam adultas. Haviam lhe dado netos. Eu, inclusive. E vovó não enxergava mais nada além daquele troço. Assim se referiam a Lili. Pois bem, ou vovó largava de vez aquela doença, ou seria internada num abrigo para idosos. Foi aí que vovó decidiu se vingar de todos e arquitetou um plano. Iria para o abrigo,
Mas antes faria um grande estrago. Quem pensavam que eram? Criar as filhas como toda mãe prestimosa, e agora as 3 se voltavam contra ela. Nunca admitiria tal desrespeito. Não era à toa que amava Lili. Sim, chegar à conclusão de que Lili era mais importante que todos os demais. A única que a compreendia. E com quem falava ao pé do ouvido. A única para quem podia contar seus segredos. Pois que se danassem as filhas egoístas e maldosas. Ah, quase esquecendo. Havia de vingar-se. Teria de elaborar um plano infalível, bem estruturado, de modo a não ser descoberta. Lili, para quem não sabe, dizia a vovó, tinha voz e consciência próprias. E podia falar com ela como qualquer pessoa. Melhor até, pois ela seria sua cúmplice para executar a tal vingança. Muito justo. Esperou um dia nublado, o céu carregado de nuvens escuras e meio tenebrosas. Toda vingança deve ser executada num dia assim. Pegou Lili pela mão e saiu pela casa, a fim de elaborar com atenção o seu plano. Desceu as escadas e foi até o armário do quarto dos fundos. Tinha guardado ali, há mais de 48 anos, um pote de veneno junto com seu livro preferido de Agatha Christie. Esta a inspirara. Abriu o livro e saiu folheando até encontrar a página onde a grande autora descrevia um crime arguto e, sobretudo, hediondo. Em menos de 2 dias, estaria livre daquelas filhas alcoviteiras e imbecis que não tinham qualquer sensibilidade para compreender seus sentimentos intensos por Lili. Pegou o pote de veneno, era um tipo de pó translúcido, praticamente invisível, que, se passado em um objeto, mataria em 24 horas. No máximo. O infeliz cuja pele entrasse em contato com ele. Nem vovó se lembrava mais de como teria arranjado o veneno. Pode ser que seu marido tivesse trazido da Mongólia. Ninguém sabe com que intenção. Não chegou a usar, certamente porque ele morreu logo depois daquela viagem de última hora para o Equador. Também isso não interessava agora. Lasca-se. Ainda bem que o tal pote ficara escondido e longe do alcance de todos. Somente ela sabia o local onde guardara. Brilhante! Quem seria capaz de descobrir? Rezou para Santo Expedito, não custava. Claro que vovó contou com a inestimável participação de sua boneca. Pegou Lili, protegeu as mãos com as luvas que usara em seu casamento, passou o pó pelos cabelos cacheados e pelo vestido de sua adorada cúmplice, viu que era suficiente para matar um camelo. Na verdade, 3. No dia seguinte, fingiu concordar com a ideia de se desfazer de Lili, desde que não fosse mandada para o abrigo. Todos se admiraram. Vovó estava finalmente curada de sua obsessão. Valia comemorar. Então, vovó pediu a todos que se despedissem de Lili, já que iria enterrá-la para sempre. Faria um funeral e pronto. Tudo estaria acabado. É claro que todos concordaram imediatamente. Depois de tantos anos de brigas e preocupação, Lili iria embora e também com ela, pesadelo da família. Vovó marcou a hora do enterro da pobre Lili. Não sem antes exigir que cada um fizesse seu último gesto de carinho. Beijar e abraçar ternamente a doce Lili. Afinal, não era pedir muito. Sim, todos estavam de acordo. Vovó mandou que a filha mais velha fosse ao seu quarto pegar Lili. Pela primeira vez, sua filha trazia a boneca junto ao próprio corpo. Entregou-a com atenção às outras irmãs para que a beijassem e lhe dessem o derradeiro abraço. Vovó enterrou Lili. No dia seguinte, ao desditoso enterro da boneca, diante da polícia e dos peritos, vovó mostrou-se chocada e em prantos lamentou as mortes na família. Jamais esperara passar por tamanha amargura. 3 filhas falecidas no mesmo dia. Era de fato uma tragédia. A perícia não compreendia como tais mortes haviam ocorrido. Na verdade, o veneno era
tão desconhecido que não conseguiam saber de onde teria vindo, nem como chegar à pequena vila onde vovó morava desde que nascera. Ninguém jamais soubera ou ouvira falar de tal substância. Não constava o que quer que fosse em periódicos ou enciclopédias. Nada. Escarafuncharam os arquivos mais velhos e empoeirados e zero informação. Devia ser obra de algum químico psicopata. Isto, foram atrás das fichas dos criminosos mais conhecidos. Passariam meses até achar um que encaixasse na conversa. Algo tinha de ser feito. Sentiam-se desmoralizados. A mídia opressora não os deixava em paz. Lá estava em letras garrafais a manchete. Uma desventurada velhinha continuava solitária e praticamente abandonada, enquanto a polícia incompetente, despreparada e desqualificada, não atuava. Observação. A polícia nunca chegou a encontrar o pote de veneno porque vovó não era idiota a ponto de não dar cabo da prova imediatamente, depois de cometer uma vingança de tamanha grandeza. Vocês devem estar se perguntando, né? Como ela conseguiu dar cabo do pote? Simples assim. Estava num vidro com tampa de rosca, depois de esvaziá-lo completamente nas roupas, cabelo, braços e pernas de Lili, lavou-o com bastante detergente de pia e encheu-o com chá de camomila. Continuando, certo dia o criminoso foi localizado. Ou seja, preso. E acabou morrendo na cadeia em uma semana por motivo desconhecido. Assunto resolvido. Vovó lamentava-se pelos cantos da casa e implorava a Deus pelas almas de suas filhas tragicamente mortas. Quanto à boneca dourada, foi desenterrada cuidadosamente um ano depois. Àquela altura o veneno já perdera o seu efeito. Quem se preocuparia com o reaparecimento repentino da boneca? Todos logo atribuíram a atitude da vovó ao mal de Alzheimer, coisa que ela achou excelente. A questão se perdera no tempo. Enfim, estava totalmente em paz. Vovó nunca deixou de colocar flores nos túmulos da família. Sempre levava a Lili consigo e acendia uma vela para as almas no purgatório. Às vezes 3, uma para cada filha. Nunca em dias de chuva. Lili era delicada demais para se molhar. E depois, quem disse que alma penada precisa de vela o tempo todo? Aquilo já estava dando nos nervos. Vovó tinha um espírito deveras prático. Passaria a rezar pelas filhas aos sábados, depois do lanche da tarde. E também não queria ficar gastando dinheiro com táxi para lá e para cá. Menos uma obrigação e mais tempo para ler Agatha Christie. Tomava seu chazinho de camomila todas as noites antes de dormir e sonhava com o dia em que ganhara a linda Lili. Decidira não mais morar na casa devido às lembranças dolorosas causadas pela perda quase irreparável de suas filhas. Optou então por morar de vez no tal abrigo. Continuou dormindo abraçada à querida amiga que levou consigo para o túmulo. Vovó viveu até os 102 anos, lúcida e desperta o bastante para cuidar de sua Lili, lavar seus vestidos de cetim e pôr a fita rosa de veludo em seus cachos dourados. Fizeram-lhe um lindo funeral, com um caixão de vovó e Lili, todo coberto de lírios brancos. Houve até cortejo. O padre fez questão de que o sino da igreja tocasse e rezou a missa de corpo presente, com os olhos lavados por lágrimas, de consideração e respeito por aquela veneranda senhora. Alguém chegou a sugerir uma estátua da vovó no meio da praça. Ela e sua boneca haviam se tornado o símbolo daquele lugar. Um ponto turístico bastante interessante, com uma intrigante efígie e história contada com requintes de suspense. Sim, porque vovó adorava essas coisas. Estava bem representada. Quanto a mim, que aqui vos falo de amor e morte, escapei ilesa porque sempre respeitei a alma sensível e as emoções inusitadas de vovó. Antes daquele dia macabro, ela me mandou passar
2 semanas no sítio de uma tia que não via há mais de 15 anos e morava afastada da cidade. Quando voltei, tudo já havia passado, ou melhor, se consumado. Também visitei vovó e sua Lili várias vezes no abrigo. Aproveitávamos esses momentos juntas para ler Poe e Agatha Christie, além de outros. Lembro-me até que nos últimos meses, antes de vir a óbito, vovó estava obcecada por aquele filme O Iluminado e vivia pedindo que as enfermeiras repetissem o DVD. Era uma grande novidade para ela, na TV de 55 polegadas do seu quarto. Aliás, essa TV era mesmo um caso. Vovó não admitia que ninguém mexesse, e como só assistia a filmes de suspense, as outras vovós desistiram de pedir para ver novelas. Vovó sempre odiou novelas. Achava-as estúpidas e repetitivas. Alguma coisa tenho de admitir. Vovó era mesmo adorável. E com certeza um gênio. Sinto falta dela às vezes. Essa. Não se soube o porquê de o resto dos parentes jamais terem visitado vovó. É pura ingratidão, sem dúvida. Por outro lado, ela não dava a mínima. Detestávamos. Dizia que se tivesse uma boa oportunidade, teria empeçonhado um por um. Cariotas! A grande vantagem de ser poeta é dedicar aos desafetos e aos amores toda a poesia. A boa, a má, a pior e as mais intensas e loucas. Pode-se até escrever, logo de cara, para um amor guardado à chave. Um dia ele descobre e não entende coisa alguma. Ainda que eles não se calem e falem todos ao mesmo tempo, porque não podem perder a ocasião de continuar dizendo as mesmas coisas, porque não podem arredar pé de suas certezas, porque vivem à custa de garantias de vazio, eu canto a canção dos trágicos e dos terríveis. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira a bota, deixa o Zé Pereira ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.